Louvado seja o Senhor por mais essa oportunidade de estar junto com os irmãos, onde nós podemos desfrutar da palavra que o Senhor falou conosco nessa semana, né, que fala sobre a visão panorâmica. Essa visão panorâmica é importante cada um de nós termos e recebermos essa visão panorâmica do Senhor. E nós vamos ver como o Senhor vê, né? Nós vamos ver essa visão dos céus, para que nós possamos, né, compreender o encargo da palavra, a direção da palavra, para que nós possamos absorver a palavra que o Senhor quer falar conosco. Por isso, primeiramente, eu quero que os irmãos, né, que já leram o alimento diário, né, já teve comunhão com o Senhor, mas que possa receber essa palavra de uma maneira forte, que essa palavra que o Senhor fala conosco hoje possa repercutir na nossa vida particular, na nossa vida familiar e na vida da igreja, né? Que essa palavra que nós vamos ver, por um lado, é Paulo transmitindo o encargo de Deus, levando o evangelho de Deus, e nós vemos, né, os tessalônicos recebendo a palavra de Deus. Então é muito importante, né, aquele que fala, né, ele não fala por si mesmo, mas ele fala o encargo de Deus, a direção de Deus, ele segue o Espírito de Deus. Então ele fala a palavra de Deus. E nós vemos que aquele que recebe, né, essa palavra precisa fazer algo, né, precisa transformar a nossa vida, né, precisa nos tirar da nossa comodidade, da nossa passividade, e como nós vamos ver aqui, de uma maneira muito forte, de uma maneira muito brusca até, né, foi a conversão, né, da igreja em Tessalônica, né, dos irmãos em Tessalônica. Então, por isso, o encargo de Paulo era o quê? Trazer os tessalonicenses para a conexão com Deus. Eles está ligado a Deus através de quê? Através do Evangelho. É o Evangelho de Deus que nos faz ter a conexão com Deus. Porque o nosso Deus, e o Deus que Paulo falava, era o Deus vivo e o Deus verdadeiro. É o Deus que tem poder, é o Deus que pode salvar qualquer pessoa, em qualquer situação. Esse evangelho é poderoso para salvar todas as pessoas. E nós vimos, por outro lado, né, a dificuldade para ter a conexão com Deus. Nós vimos que o irmão falou no contexto, né, que vivia naquela época, Tessalonicense, que era o pessoal grego, né, na Grécia. Então, eles tinham o quê? A cultura, né, eles tinham bastante conhecimento, eles tinham a sua religião, né, que adorava vários ídolos, tá certo? E tinha a política. A política, naquela época, era o domínio romano. Então, esses três aspectos impedia deles ter a conexão com Deus. E trazendo para a nossa experiência também, hoje, muitas coisas nos impedem de nós estarmos conectados com o Senhor. Como nós vemos, a cultura pode ser, é uma coisa boa, mas pode ser um impedimento. Né? Os gregos, eles tinham um sonho, era dominar o mundo. E nós, pela história, nós sabemos, né? Alexandre o Grande, ele conquistou quase todo mundo. E o que eles queriam? Né? Era levar a cultura grega. Né? Eles eram a democracia, né? Eles não gostavam de ter um rei ou um imperador. Mas eles queriam levar a cultura em toda a região. E isso é um impedimento
né, para a gente ter a conexão com Deus. E o segundo aspecto era a religião. Eles tinham os seus ídolos, os seus deuses. Eles tinham o Deus da agricultura, para dar alimento. Eles tinham o Deus do amor, né? Eles tinham o Deus que cura. Eram os ídolos, né? Então, todos os deuses que eles tinham, Deus minúsculo, né, que eles tinham, era para quê? Para servir eles. Para curar, para alimentar, para cuidar da família, tá certo? Tudo isso era ídolos. E isso impedia a conexão com Deus. E a outra era a política, que também impede as pessoas de ter conexão com Deus, trazendo para a nossa realidade. Eu sou do A, eu sou do B. Né? Muitas vezes nós, irmãos, discutem. Isso nos impede a conexão com Deus. E a cultura grega era forte porque pregava o quê? O egoísmo. E nós já ouvimos algumas mensagens do Miguel, né, da volta do Senhor, né? Que nos sinais dos tempos, os homens seriam o quê? Egoístas, amantes de si mesmo. Tá certo? Então, o grego pregava a individualidade, o egocentrismo, né? Cada um pode falar a sua opinião. A liberdade, ontem o Miguel falou da liberdade, mas a liberdade que Deus nos deu é para ganhar mais a Cristo. Não é para nós dar ocasião à carne. Então nós vemos tudo isso era um impedimento, uma dificuldade, né, para os tessalônicos ter a conexão com Deus, né? Graças a Deus, essa era a dificuldade deles. Mas aleluia, Paulo veio e trouxe o evangelho. Esse evangelho é que nos faz ter a conexão direta com o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Não é um Deus desconhecido, mas o Deus vivo e verdadeiro, aquele que muda a nossa vida, aquele que transforma a vida das pessoas, aquele que dá uma virada 200% na vida de cada um que recebe esse evangelho de Deus. Para a gente entender mais, nós vamos ler Atos, capítulo 17. A partir do 1, fala assim: tendo passado por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com ele acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E esse dizia: ele é o Cristo Jesus, o que eu vos anuncio. Tá vendo? Paulo chegou na Tessalônica, primeiro foi numa sinagoga de judeus, tá certo? Arrasou lá durante 3 sábados, tá certo? E expôs o quê? O evangelho. Ele expôs o quê? Que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Você falar, vai morrer? Todo homem vai morrer. É fácil. Todo homem morre. Mas a hora que você fala que esse Cristo, ele morreu, mas ele ressuscitou, isso cria um choque. Né? Esse Cristo que Paulo anunciou, ele ressuscitou dentre os mortos. Isso é o quê? Ele venceu a morte. Ele venceu todas as coisas negativas. Ele venceu toda a cultura, ele venceu toda a política e ele venceu todos os ídolos. E é este Cristo que eu anuncio. Esse é o evangelho que Paulo encarregou, levou aos Tessalonicenses. E olha só, versículo 4. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos
piedosos e muitas distintas mulheres. Tá vendo? Olha o impacto que o evangelho trouxe aos gregos. Eles foram persuadidos, eles tiveram o quê? Uma conversão convicta. Hoje o evangelho precisa ser convicto para nós. A nossa fé tem de ser convicta, tem de ser real, tem de ser verdadeira. E eles se uniram a Paulo e Sila, como não somente numerosa multidão de gregos, e também muitas irmãs, muitas mulheres da alta sociedade. Então o evangelho alcança qualquer nível de pessoas. Tá vendo, irmãos? O que é o poder do evangelho? É esse evangelho que me alcançou a cada um de nós. É esse evangelho que muda as vidas das pessoas. É esse evangelho que causa impacto na vida das pessoas. Se traz impacto na minha vida, vai impactar as pessoas também. Você vai mudar a situação da sua vida. Você vai impactar no seu trabalho, na sua casa, na sua vida da igreja, na sua vida social. Mas o que aconteceu? Os judeus, porém, movidos, olha a religião, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jason, procurava trazê-los para o meio do povo. Porém, não encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando estes que, transtornado o mundo, chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procederam contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jason e os demais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Olha só, irmãos. Aqui fala 4 vezes a palavra desse irmão Jason. O evangelho chegou de uma maneira forte na vida dele. Foi uma maneira abrupta. Ele teve sabe aquela conversão forte? A gente sabe, tem muitos irmãos que têm aquela conversão rápida. Outros são mais devagar. Tá certo? É passo a passo. Mas o evangelho tem o poder de mudar a vida dessas pessoas. E Jason, ele mudou. O evangelho trouxe impacto na sua vida, trouxe impacto na sua casa, trouxe impacto nos seus amigos, que muitos se converteram e eles foram buscar ele para ver se Paulo e Silas estavam na casa dele, porque ele hospedou os irmãos. Olha, como ele já estava introduzido na vida, receber os irmãos é receber Deus, é receber a anjo. Como é bom receber os irmãos em casa. E eles foram levados perante o tribunal lá e pagou fiança para ser liberado. Então, essa vida teve uma conexão com Deus novamente. Ele estava desconectado por causa da cultura grega que ele tinha, da religião, da cultura, da política, mas agora ele foi introduzido em Deus. A conexão com Deus mudou a vida dele. Irmãos, a conexão com Deus muda a sua vida ou não? Nós estamos nessa angústia, nessa tribulação, estamos presos ainda em nossas casas, mas nós temos recebido a palavra. Agora, como você tem recebido a palavra de Deus? Você valoriza a palavra que Deus tem falado? Através das reuniões, através das mensagens diárias? Como você recebe? É importante também. Isso pode mudar a sua vida e pode o quê? Influenciar
a sua casa, influenciar os seus amigos, seus colegas, os seus vizinhos. Então, é importante a conexão com Deus. Olha, Jason, né, eu estava procurando, né, o significado do seu nome é aquele que cura. Então, o evangelho, através de nós, é aquele que cura as pessoas. O Miguel falou como nós cuidamos dos irmãos, tem muitos que estão doentes, outros estão afastados, tem de ir atrás, outros estão quebrados, tem de cuidar. Né? Outros estão famintos, outros estão angustiados, tem de curar. Você precisa ser um Jason na vida da igreja, eu preciso, para curar os irmãos, para levar o evangelho para as pessoas, para curar as pessoas, para trazer as pessoas à conexão com Deus novamente. E olha que é coisa maravilhosa, irmãos. Lá em 1 Tessalonicenses, fala assim, capítulo 1, versículo 1, fala Paulo e Silvano, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz aos vós outros. Olha, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai, em Deus Criador, e Ele também é o nosso Pai, onde nós temos uma intimidade, uma conexão com Deus. Deus te introduziu os Tessalonicenses no organismo vivo. A igreja é um organismo vivo. O Miguel tem compartilhado todos os dias sobre os dons, que é para a edificação da igreja. O dom que você recebeu é para você funcionar, para a igreja ser um organismo vivo. Jason foi um dom vivo. E ele funcionou esse dom, ele recebeu os irmãos, ele repercutiu a palavra que ele recebeu, o evangelho salvou ele e trouxe a conexão com Deus, mas ele não ficou só para ele. Ele também passou para a sua família e para os seus amigos. Olha só, antes a cultura dele é tudo para ele, o Deus é para servir ele. Muitas vezes o Deus que nós temos é para nos servir. Senhor, eu estou passando necessidade, me atende, eu preciso de emprego, me atende, eu estou doente, me cura. Deus pode fazer isso. Mas o Deus não é somente para nos servir, é para nós, como membros do organismo vivo, servir a Deus, é servir os irmãos. É cuidar, é apacentar com a palavra de Deus e levar o evangelho de Deus. Então nós vemos o evangelho repercutiu na casa de Jason. Tá certo? E Jason, como o irmão compartilhou no Alimento Diário, os irmãos leram, né? Por causa ele se converteu, as pessoas lá, elas eram restringidas a ter emprego, a voltar na sociedade, ela era rejeitada. Aleluia. O importante é que eles se voltaram para o organismo vivo, eles se voltaram para a conexão com Deus. Eles tiveram uma vida com Deus verdadeiro, um Deus vivo e verdadeiro. Antes eles adoravam um Deus desconhecido, agora eles adoram o Deus vivo e verdadeiro. Esse é o evangelho que Paulo levou e trouxe aos Tessalonicenses. E eles foram introduzidos, né, nessa conexão com Deus. A religião, a cultura, a política nos desconecta com Deus, mas o evangelho nos faz a conexão com Deus. Louvado seja o Senhor. Por isso que no versículo 2, Paulo fala, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionado em nossas orações, sem cessar, recordando diante
do nosso Deus, o Pai, da operosidade da vossa fé, a abnegação do vosso amor, o labor do vosso amor, né? A obra de fé, o labor de amor e a perseverança com esperança em nosso Senhor Jesus. Tá vendo? A fé, através do Evangelho, operou na vida dos irmãos da igreja em Tessalônica. E isso teve uma mudança drástica, uma conversão forte, uma conversão genuína, uma conversão convicta. Nós precisamos ser convictos no evangelho que nós temos, no evangelho que nós ganhamos e o evangelho que nós pregamos. Isso é obra da fé. É a fé operando em cada um de nós. Olha só que reconhecendo, irmãos amados de Deus, a nossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder do Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, por amor de vós. Olha só o que Paulo falou para eles. O evangelho não chegou até vós somente em palavra. O evangelho é a palavra. Tá certo? A fé vem através de ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus começa a operar essa fé em nós. Aí nós somos pessoas que têm convicção da nossa salvação, do poder desse evangelho, de mudar e transformar vidas, de libertar as pessoas dos ídolos para Deus, do mundo para a igreja, das trevas para a luz, de Satanás para Cristo. Este evangelho é o poder de Deus. Você crê, irmãos? Eu creio nesse evangelho. Esse é o evangelho que dá impacto nas nossas vidas. Por isso que ele falou, não somente em palavra, mas também em pleno poder do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem, tem poder. A palavra sozinha é letra, mas a palavra com o Espírito tem poder. E nos traz convicção. E também sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, por amor de vós. Olha só, a palavra causou impacto. Mas o proceder dos apóstolos casou com a palavra. Aí foi uma explosão de impacto na vida dos tessalonicenses. Foi uma bomba, porque juntou a palavra com o Espírito Santo e com o testemunho. O testemunho fala, irmãos. As pessoas olham para o testemunho. Eu lembro que um servo de Deus falava assim: o mundo não lê a Bíblia. Os cristãos leem a Bíblia. O mundo não lê a Bíblia. O mundo lê os cristãos. Isso é o quê? Testemunho. Isso é procedimento. Isso alcança as pessoas. Esse é o evangelho que alcançou os tessalonicenses. E é esse evangelho que precisa alcançar a cada um de nós. O evangelho da graça para aqueles que não creem. O evangelho do reino para nós que cremos. Para ser introduzidos no organismo vivo, a noiva do Senhor, que vai trazer o Senhor de volta. Esse, irmãos, é o impacto que o evangelho trouxe na vida dos irmãos, da Tessalônica. Vamos continuar aqui e falar. Com efeito,
vos tornastes imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que no meio de muita tribulação, mas com alegria no Espírito Santo. Eles sofreram perseguição, tinha muita tribulação. Hoje nós também estamos passando por muita tribulação. Nós estamos limitados das nossas reuniões, muitos irmãos são angustiados, muitos irmãos estão sofrendo. Muitos irmãos estão passando por tribulações, mas olha aqui, mas eles receberam a palavra, e nós precisamos receber a palavra com alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é alegria, paz no Espírito Santo. Nós recebemos essa alegria, olha aqui, ó, de sorte que nos tornaste modelo para todos os crentes na Macedônia e Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também em toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois ele mesmo, no tocante a nós, proclama que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, como deixando-vos ídolos, vos converteste para servir o Deus vivo e verdadeiro. Essa é a repercussão que Deus quer causar através do Evangelho. Irmão, nós saímos, né, dos ídolos para converter ao Deus vivo. Às vezes nós não temos ídolos externos, mas nós temos ídolo interno. A família pode ser, o dinheiro pode ser um ídolo, o carro pode ser um ídolo, a internet, as redes sociais, tudo pode ser um ídolo. Mas nós nos convertemos para servir o Deus vivo e verdadeiro. Louvado seja o Senhor, irmãos, por essa conexão. Quando nós temos essa conexão com Deus, a palavra vai repercutir em nós, na vida da igreja, e vai alcançar toda a região. Que essa palavra possa realmente nos abençoar, que essa palavra possa realmente nos curar, essa palavra possa nos trazer a conexão com Deus. Eu quero terminar orando por todos os irmãos. Senhor Jesus, abençoa a igreja em Uberaba, cada irmão e irmã. Senhor, que essa palavra possa repercutir nas suas vidas, que essa palavra que é o teu evangelho possa alcançar as vidas de cada um de nós, de cada família, que essa palavra possa repercutir aos nossos amigos, os nossos parentes, os nossos vizinhos, que esse evangelho possa trazer conexão às pessoas até Deus. Senhor, muito obrigado que essa palavra possa repercutir na vida de cada um de nós. Abençoa cada irmão e irmã nesse dia, que é o teu dia. Nós partimos o pão e lembramos de ti. Nós oramos e abençoamos cada irmão e irmã, cada família. Jesus é o nosso Senhor. Amém.